Hora da notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bom dia para você, nós estamos começando o programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, em 87.9, você fica ligado aqui na região sul da cidade e também, é claro, no nosso site fmmais.com.br, nos aplicativos para o seu smartphone e também na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Comigo está a Kellen Cunha, na técnica aqui, cuidando da nossa transmissão ao vivo. E aqui na mesa comigo, nesse instante, nesta manhã, estou recebendo a visita do meu amigo Antônio Silvio, ele que é radialista, é jornalista, também participando conosco. Vamos falar um pouquinho sobre esporte. Bom dia, Antônio Silvio. Bom dia, Edmar. Bom dia aos ouvintes da Mais FM. É um prazer estar aqui com vocês aqui para participar aqui, falar um pouquinho aí sobre o esporte no estado de Goiás, né? Falar um pouquinho sobre a Anapolina, sobre o campeonato goiano. Pois é, falando sobre a Anapolina, vamos falar sobre a Anapolina, né? Vocês estavam acompanhando aí o campeonato goiano, fazendo o campeonato goiano. E como é que você está vendo a Anapolina? A Anapolina deu uma reagida, né? Deu uma reagida, esse segundo turno aí, com as mudanças que houve, né? A dispensa aí do Pachequinho e a contratação do Toninho Cecílio. Ele trouxe aí alguns jogadores, dispensou alguns jogadores e contratou aí mais 5 jogadores e deu uma melhorada aí na equipe. Então deu uma reagida. Os 2 primeiros jogos aí do retorno, a Anapolina acabou conseguindo aí, fazendo agora 9 pontos e ocupando aí a 7ª colocação. Então dá uma esperança aí para o torcedor, né? De rebaixamento agora já está fora? Fora do rebaixamento. Está fora do primeiro. Abriu 5 pontos, né, do primeiro na zona de rebaixamento, então já tem uma chance maior de não rebaixamento, que era a primeira busca da Anapolina era se livrar aí da zona de rebaixamento e agora um trabalho aí passo a passo para tentar uma classificação ainda para a próxima fase. Certo. O Grêmio começou melhor, mas agora está já na parte de baixo da tabela, né? O Grêmio começou melhor, inclusive estreou ganhando, né, da Anapolina aí, mas estava na frente da Anapolina, só que agora o Grêmio hoje ocupa a 9ª colocação, porque já há 4 partidas que não consegue uma vitória, então o empate acaba aí atrapalhando, né? Não perdeu, mas também não estava ganhando, então hoje ele ocupa aí a 9ª colocação, já correndo um risco aí até de rebaixamento também. Muito bem. Vocês estão acompanhando também o vôlei em Anápolis, né? A RNA fazendo aí a cobertura? Exatamente. A gente está fazendo, até agora nós fizemos todos os jogos do Anápolis Vôlei e estamos aí, né, com o projeto de fazer todos, né? Tanto na primeira fase quanto na segunda. Essa primeira fase são 8 equipes da Superliga B, classifica-se as 8, né? Então, para a próxima fase, não elimina ninguém. Agora, o importante dessa primeira fase é a classificação entre os 4 primeiros, porque você classificando entre os 4 primeiros, você faz
o primeiro jogo, nas quartas de finais, você faz o jogo fora, o primeiro jogo, o segundo em casa, e se precisar do terceiro jogo, joga em casa também. Então, o objetivo do Anápolis Vôlei é ficar entre os 4, hoje ele é o 4º colocado ainda, para ter aí na segunda fase a decisão em casa. Muito bem, nós agradecemos a participação do Antônio Silva, ele que é diretor da RNA, né, uma emissora de rádio na web, né? Web Exatamente. Rádio RNA, e que parceira, empresa, né? Também rádio parceira aqui da Mais FM. Obrigado por participar conosco. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, sempre que precisar, né? Estaremos aí. Muito bem. Um abraço então para o Antônio Silva e o pessoal da RNA, empresa parceira aqui da Mais FM, né? Cobrindo aí o Campeonato Goiano e cobrindo também o futebol aqui na cidade. Conosco está também nesta manhã o nosso Antônio Gomide, nosso deputado estadual, né, que vem participar do programa toda quarta e toda quinta-feira, né, hoje participando conosco. Nosso amigo Henrique Morgantini está em Goiânia, né, está se cuidando lá em Goiânia, por isso não estará na mesa nesta manhã. Bom dia, Antônio. Bom dia, Edmar. Prazer estar com vocês. Bom dia, ouvintes todos da nossa Rádio Mais FM. Muito bem. Quer falar alguma coisa do esporte? O Antônio Silva deu a introdução. Não, eu acho que é isso aí, né? Estamos acompanhando aí o Campeonato Goiano, né? Acho que é extremamente importante aí a definição, né? Uma vez que essa vitória da Napolina aí, ela tira a Napolina praticamente do rebaixamento e já começa a vislumbrar, só tirar esse fantasma, né? Esse peso já ajuda bastante, né? Mas é bom, né? Tá vendo que no estádio lotado, população antenada com isso aí, e nós, obviamente, Anápolis ganha com isso, né? O esporte faz parte desse entretenimento, né? E o vôlei, né? O vôlei que também sabemos que mas sabemos que vai ser difícil, porque agora, né, com essas 2 derrotas que foram os dois últimos jogos, ele realmente começa a criar as condições para poder, aí no fronte final, né? Porque é um contra o outro, são 4 times que vão, mas aí define apenas 2 subindo, não vai ser fácil não, mas a participação de Anápolis está muito boa, né? Apesar é muito competitivo, né? Muito competitivo, é um campeonato sub-B, né? Que fala campeonato B, mas é campeonato nacional, então a ideia é que realmente a gente possa colocar a cidade de Anápolis nesses eventos importantes esportivos em nível nacional. Muito bem. Vamos às notícias políticas do dia, né? Hoje, o G1 destaca nessa manhã o seguinte: de olho na Previdência, o governo diz aliados que vai liberar recursos. Então, a Previdência Social, a reforma da Previdência, é o tema principal dos principais jornais nos últimos dias e parece que é o principal tema também do governo federal, né? Essa é uma notícia que ela constantemente vai renovando aí em relação a quais são os fatores, né, do projeto, como ele é muito grande, vai apresentando algumas nuances, né, com relação à idade, com relação a tempo de contribuição, com relação ao trabalhador rural, quer dizer, então essas questões elas vão ser pertinentes nesse momento, e não tenha dúvida, nesse próximo mês de março e até às vezes o mês de abril, o assunto será reforma da Previdência no Congresso, não tem outra pauta. Por quê? Porque o governo federal, né, o governo Jair Bolsonaro, aposta tudo para que ainda, buscando o prestígio que ele tem, em função da eleição que aconteceu em outubro, buscar o apoio dos deputados que ainda estão com ele. Então, essa base ainda é muito forte. Não se tem eleição esse ano, não se tem eleição ano que vem em nível estadual e a nível de governo, então o desgaste desses deputados que estarão votando a Previdência com o governo federal será muito pequeno. Então o governo sabe que se acelerar, fazer esse debate, inclusive esse debate, obviamente está sem a contribuição da sociedade. Veja você que poucas pessoas, nossos ouvintes aqui, poucos sabem do que realmente a reforma da Previdência hoje está sendo colocada. E nós sabemos que a reforma da Previdência colocada por Jair Bolsonaro nesse momento, ela é pior do que aquela que foi apresentada, aquele pacote que foi apresentado pelo Michel Temer. Né? Nós temos aí agravantes em relação, por exemplo, à questão do tempo de transição, que diminuiu agora para 20 anos. Né? Então, assim, sabemos que a aposentadoria do trabalhador rural agora tem que ter uma contribuição
também contribuição, né, no mínimo de 20 anos, quer dizer, então, coisas que afetam diretamente o trabalhador. Então, esse assunto, Edmar, ele vai ser recorrente nesses próximos 2 meses, e nós, obviamente, vamos aqui debruçar e estar informando bem o nosso ouvinte aqui da Rádio Mais FM para podermos ir também pautando e fazendo esse debate com a sociedade. Muito bem. Outra notícia também nacional que está nos principais sites de notícia é com relação ao ministro da Educação. O ministro da Educação diz ao Supremo Tribunal Federal ter sido infeliz ao afirmar que brasileiro é canibal no exterior. Ricardo Vélez enviou resposta a um pedido de explicações apresentado por um advogado a uma revista. O ministro disse que brasileiro rouba coisas nos hotéis e acha que pode carregar tudo. Então, o ministro se envolveu aí, pelo menos nos últimos dias, em duas polêmicas, né? Essa que ele já está se desculpando e a outra com relação àquele ofício encaminhado pelo MEC às escolas sobre o cântico do hino nacional. Esse ministro Ricardo Vélez, ele perdeu a oportunidade de ficar calado quando disse com relação a brasileiro ser canibal, né? Quer dizer, pessoas que roubam as coisas. Eu fico perguntando, né? O que um ministro faz uma declaração dessa, o que ele imagina que está contribuindo com o governo do qual ele está representando, né? O governo brasileiro, o governo Jair Bolsonaro. Então, foi uma infelicidade muito grande essas afirmações, foi um momento, né, que denigra, inclusive, a própria a pessoa dele, porque mostra, né, o que ele realmente está extremamente despreparado para fazer um debate. E a forma como ele é colocado, o jeito que as universidades e os reitores das universidades têm olhado, os professores que têm acompanhado no Ministério da Educação todo esse processo, né, que é um avanço na educação nesses últimos anos, todos esses professores, todos esses coordenadores, todos esses reitores de universidade estão muito preocupados com o rumo que o ministro Ricardo Vélez possa dar ao Ministério da Educação. Então, essa é uma preocupação daqueles educadores que acompanharam, né, que têm acompanhado a evolução da educação, principalmente a questão do ENAD, a questão do ProUni, a questão da pré-escola, a questão do ensino fundamental, a questão do ensino superior no Brasil. Então, nós tivemos avanços, né? Nós tivemos muitos avanços. Agora, é preciso dar continuidade. E essas pessoas, esses professores, esses coordenadores, eles obviamente acompanham, né? Nós temos conselho de educação, nós temos aí o próprio ministério, né? Várias diretorias, né? Pessoas que representam esses conselhos que fizeram com que a educação pudesse dar passos adiante. E com certeza essas pessoas estão muito preocupadas no rumo, né, que Ricardo Vélez possa dar no Ministério. Então, essa é uma atenção. Quando ele faz uma declaração dessa, Edmar, isso coloca ainda mais em xeque o nome dele frente ao Ministério. Muito bem. Outra notícia nacional se refere ao Supremo Tribunal Federal. O Fux, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, negou fórum especial ao ministro do Turismo e mantém em Minas Gerais a apuração sobre laranjas do PSL. O Fux, né, que é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mexendo aí, né, tentando aí apurar e fazendo com que aquele famoso laranjal, né, possa ser aí colocado e possa ser mostrado ao Brasil todo, né? O Brasil já viu isso nas denúncias, só que agora está no Supremo Tribunal Federal, vamos ver se realmente avança, né, que são as denúncias contra principalmente pessoas muito ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. O UOL traz também a manchete, após derrota na Câmara, Bolsonaro revoga decreto sobre lei de acesso. Pois essa aí é aquela famosa, né? Quer dizer, as informações que até então pareciam que seria dentro de um Brasil, de um processo democrático, de um portal da transparência, de repente o governo entra e diz, olha, conforme o tipo de notícia, não se pode publicar. Então, mais uma vez, pode ter uma derrota do presidente, né, Jair Bolsonaro, exatamente em função do descontentamento ali e da própria sociedade que exige maior transparência nas ações e das informações, né, o que é mais importante. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Hora da Notícia,
desta quarta-feira, hoje 27 de fevereiro. Hora da notícia. Hora da notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, feche a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada. Mais FM. WhatsApp da Mais FM. Oba! 99529-4013. Mais FM. Jorge e Matheus. Já tá meio caminho andado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Alok. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT, tô devendo toda. Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os principais fatos que merecem destaque. Você fica sabendo aqui, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Pois é, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Hoje, quarta-feira, dia 27 de fevereiro de 2019. Um abraço para o pessoal da Farmácia Arco Verde, aqui na Avenida Arco Verde, empresa parceira da Mais FM. Obrigado lá a toda a equipe da Farmácia Arco Verde, sempre conectada. Um abraço ainda para quem está conosco aqui no Facebook, na nossa transmissão.
Deixa eu ver quem está aqui assistindo ao vivo. O Antônio Silvio estava conosco agora há pouco, está conectado. A Maria Nalva Silva também conectada aqui nos bastidores. Deixa eu ver quem mais. Pessoal da Demi Molas aqui pertinho da Mais FM, ao lado aqui da Faculdade Fibra, sempre conectado. Um abraço lá para o Ademir, um abraço para a Alessandra e toda a equipe da Demi Molas. Quem está com a gente também é o José Justino Filho. Um abraço para o Justino. A Gleibe Cristina Oliveira, né, servidora da Câmara Municipal, conectada. O meu amigo Adair Rodrigues, o Arrojado, também conectado. Obrigado, Adair, sempre conectado aqui com a Mais FM, acompanhando o nosso programa. Deixa eu ver quem mais. O Leandro Reis, também conectado. Luciano Oliveira, dizendo aqui, mandando a mensagem, Lula livre. A Lucimar Borges Mendes, desejando um bom dia para todos nós, bom dia para você também. A Lucimar, que está inaugurando a sua ferragista lá na Vila Santa Maria de Nazaré, né? Depois manda para a gente aí mais detalhes, Lucimar, para a gente anunciar aqui a sua nova empresa, seu novo empreendimento. Deixa eu ver quem mais está aqui. Deixa eu ver. Demi Molas já disse, Lucimar, Antônio Silva, ok, né? Então, alguns dos nossos internautas ligados na nossa transmissão pelo Facebook. Isso aí, você pode deixar aí o seu recadinho, deixar a sua mensagem, a sua reclamação, para a gente incluir na pauta do programa. Bom, nós vamos a Goiânia, agora, direto de Goiânia, vamos com as notícias de Goiás, com o nosso amigo Libório Santos. Bom dia, Libório. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Mortes na guerra entre polícia e criminosos. Bancada Federal Goiana vai ao Ministério das Minas e Energia reivindicar melhorias. Proposta de criação das CPIs da Saneago e da Previdência. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 27 de fevereiro, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Na guerra entre polícia e criminosos, a população acompanha de longe e a polícia já demonstrou que vai endurecer o jogo. No final de semana, 6 ladrões de banco foram mortos na região metropolitana. No dia de ontem, 2 confrontos com policiais militares aqui na capital terminaram com 2 suspeitos de roubo mortos. Um dos mortos estava envolvido no roubo de carros, o outro no tráfico de drogas. Em Anápolis, um homem morreu e outro foi preso no confronto com a polícia militar. Os 2 suspeitos integravam uma quadrilha que tinha acabado de roubar uma casa. Ainda em Anápolis, a polícia encontrou mais de 30 quilos de explosivos num lote baldio. No total foram apreendidos 46 artefatos que, segundo a polícia, poderiam ser utilizados na explosão do presídio. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou ontem o auxílio alimentação para os servidores públicos. Também aprovou o projeto acabando com a categoria na PM de soldado de 3ª classe. E na sessão foram apresentados 2 pedidos para a criação de CPIs. A CPI da Saneago e outra da Previdência. A iniciativa foi do deputado Major Araújo. Nós tentamos na legislatura passada, eu chamei de CPI da água, mas ali é a CPI da Saneago da Cecima. A Saneago pela omissão, né, em cobrar da Cecima a fiscalização, enfim, dos nossos mananciais. E a Cecima porque não fiscaliza, porque concede licenças indevidas, completa violação. Os nossos mananciais têm sido destruídos, tem faltado água. Esse ano nós tivemos pouca chuva e devemos ter falta de água. Então, se faz necessário investigar o que tem causado essa omissão, tanto da Cecima como da própria Saneago, além de outros desvios, outros problemas que ocorrem nessas 2 pastas. E a da Previdência, porque foi extinto o nosso fundo de previdência, os recursos que existiam lá não eram os que deveriam existir, então ele foi extinto, o Estado assumiu com o Tesouro a aposentadoria do servidor. Nós precisamos de uma investigação ampla na Goiás Prev para saber onde é que está indo o dinheiro, para onde foi o dinheiro. Estima-se que mais de 16 milhões de mulheres, cerca de 27% das brasileiras, sofreram algum tipo de violência durante o ano passado. De acordo com a pesquisa, 536 mulheres são agredidas por hora no país, sendo que 177 sofrem espancamento. A pesquisa do Instituto Datafolha ouviu 2.084 pessoas em 2018. Mais da metade, 52% das entrevistadas, declarou que não procurou ajuda após as agressões. 15% falaram sobre o assunto com a família, 18% fizeram denúncia à polícia. O Atlético Goianiense segue em frente na Copa do Brasil ao vencer na noite passada o Atlético do Ceará por 4-0. Hoje tem o RT de Patos, de Minas Gerais e Vila Nova.
Um concurso público realizado em 2007, há 12 anos, portanto, para nomeação de cargos do Poder Executivo de Rubiataba foi anulado por fraude. O decreto anula a nomeação, posse e exercício de todos os candidatos aprovados. A decisão do juiz Dr. Hugo de Souza Silva, que determinou a realização de novo concurso. Na política, o senador Luiz do Carmo solicitou intervenção nacional do Diretório Estadual de Goiás, do MDB, para evitar as expulsões dos prefeitos Adib Elias de Catalão, Fausto Mariano de Turvone e Paulo do Vale de Rio Verde, que têm julgamentos de infidelidade partidária previstos para hoje. Olha, o problema do abastecimento de energia elétrica em Goiás, feito pela empresa Enel, que comprou a CELG, continua em debate. A reclamação é geral contra a qualidade do serviço, principalmente os constantes cortes no fornecimento. Em Brasília, a bancada federal goiana, integrada por deputados e senadores, se reuniu com o ministro das Minas e Energia para tratar do assunto. A coordenadora da bancada, a deputada Flávia Moraes, dá detalhes sobre essa reunião. Nós fomos justamente para pedir ao ministro uma atenção na fiscalização, no acompanhamento da distribuição dos serviços que estão sendo feitos aqui pela Enel em Goiás. Nós temos a notícia de que houve um compromisso, de um investimento de 800 milhões ano pela empresa em Goiás, e nós não temos visto esses investimentos, até porque a qualidade de serviço tem piorado e muito. A princípio nós tínhamos reclamação de algumas empresas, depois hoje os produtores rurais estão sofrendo muito, os pequenos produtores, e também a população em geral já começa a sentir aí os prejuízos, as dificuldades, os desconfortos da falta de energia. Então é uma situação que precisa melhorar. Nós temos aí outros buscando essa melhora, mas a bancada está firme e teve do ministro um retorno de que ele vai estar agindo fortemente para que a gente tenha aí um retorno maior por parte da Enel em Goiás. Segundo a Enel, dentro de seu plano emergencial consta a construção de 13 novas subestações e ampliação de outras 18 até 2020. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí então a participação do Libório Santos, direto de Goiânia, com os principais destaques do noticiário. Algum destaque aí do Libório, Antônio? Sim, acho que é importante a gente ressaltar essa questão da Enel, que é a empresa que veio substituir a CELG. Essa empresa, apesar de ter mais de um ano que já está trabalhando em Goiás, ela conseguiu ser a pior empresa em termos de fornecimento, em termos de prestação de serviço, de todo o Brasil, de todos os estados, a Enel foi a pior na prestação de serviço com a população. E nós aqui em Anápolis, a população de Goiás, de maneira geral, está preocupada porque essa empresa ela veio como uma grande solução, porque se acabasse com a CELG, se privatizasse a CELG, se vendesse a CELG, estaria entrando uma empresa que poderia resolver o problema da falta de energia, da falta de manutenção, da ampliação de energia para as plantas industriais das nossas empresas, e isso, infelizmente, não aconteceu. E, nesse momento, a Assembleia Legislativa tem, inclusive, a abertura de uma CPI, e é exatamente essa notícia que o Libório traz, no sentido de poder buscar as informações necessárias para fazer com que a Enel ela possa não fazer o favor de colocar energia em Goiás, mas de cumprir um contrato, de cumprir uma lei da qual ela ganhou uma concessão, para que realmente possa desenvolver aquilo que está e os investimentos que está ali naquele contrato. O compromisso e o contrato estabelece que a Enel precisa investir no mínimo R$1 bilhão por ano no estado de Goiás, nessa ampliação desses parques industriais e na possibilidade de gerar energia e das linhas de transmissões, que é o grande problema no estado de Goiás. Então, quando um pequeno produtor fica na sua propriedade sem energia por 1, 2, 3 dias ou 20 horas e perde ali toda a sua produção de leite, ele lembra e fala, meu Deus do céu, quem é que vai me ajudar? O governo de Goiás, que prometeu tanto estabelecer e devolver normalidade à CELG, à energia elétrica, isso não está acontecendo. Então, é uma grande preocupação, e ontem essa empresa, a Enel, ela esteve prestando contas para que ela possa declarar um plano de trabalho, pelo menos colocar com mais clareza como ela vai trabalhar no estado de Goiás. E aí vem essa questão de construir 13 novas subestações, a questão da ampliação de 18 subestações até 2020, ou seja, isso tudo está lá no contrato que ela até então, nesse ano passado, ela não cumpriu. E o sofrimento do povo goiano, todos nós sabemos o quanto estamos penando no sentido de poder ter vendido a CELG e ter tido uma promessa de que a privatização seria o grande achado. E o que nós estamos vendo é que foi vendido aí
né, a famosa gato por lebre, né, e a população paga um preço muito alto. E aqueles que estão querendo investir em Goiás para gerar emprego, gerar renda, infelizmente também não estão tendo condição, porque não tem a aprovação da ampliação das suas plantas industriais com energia elétrica. Outro tema que ontem ocupou a Assembleia foi a questão dos servidores, né? Os servidores, ontem o governo anunciou o início do pagamento da folha de fevereiro, mas os servidores continuam sem receber dezembro, né? Um absurdo, né? Um absurdo, o governo de Goiás, Ronaldo Caiado, pagar janeiro e não pagar dezembro, pagar fevereiro e não pagar dezembro, né? É uma birra do governador para mostrar o tanto e aquilo que aconteceu com o Marconi, com o Zé Hélito, ter deixado uma folha atrasada. Então, isso na verdade é muito mais uma posição política do atual governo Ronaldo Caiado do que realmente uma realidade de não ter dinheiro, né? Preciso deixar bastante claro. Os professores aposentados, né? As pessoas que realmente têm aí o direito de receber o seu salário de dezembro, não receberam. E os encargos de energia, aluguel, telefone, comida, proventos, viagem, quer dizer, tudo isso que já estava planejado, infelizmente, os servidores estão pagando um preço muito alto por uma birra e uma briga política entre o governo Ronaldo Caiado e o governo anterior do PSDB, Zé Hélito e Marconi. Então, o governador precisa ter um pouco de bom senso nesse momento, pagar os servidores, porque esse salário de dezembro, ele é importante para todos e é direito do trabalhador. Então, os professores, outros servidores, estão aí reivindicando e têm ido à Assembleia Legislativa fazer essa reivindicação, que é uma reivindicação extremamente justa e que nós estamos do lado deles. Outra notícia da Assembleia está na coluna Giro desse dia, né, de hoje, desta quarta. A secretária da Economia, Cristiane Smidit, vai à Comissão de Finanças da Assembleia, deve participar lá do debate com a Assembleia ainda hoje, né? Hoje, 14 horas, né? Essa secretária da Fazenda, que é a antiga secretária de Economia, a secretária da Fazenda que falava, né? Agora é secretária de Economia, ela estará presente para poder esclarecer, né, aquilo que, principalmente, o porquê não do pagamento da folha de dezembro, esse é o primeiro ponto. Segundo, as ações que o governo está provocando em relação à situação onde ela fez com que nós tivéssemos aí desestimulado, pelo menos não tivesse dado aqueles mesmos incentivos, né, a série de empresas no sentido das isenções fiscais, né, e aí retirando as isenções fiscais das empresas, nós tivemos aí um descontentamento muito grande por parte do empresariado, principalmente são eles que geram emprego, são eles que são estimulados em função dos benefícios fiscais, ampliam as suas empresas, melhoram, geram renda, geram emprego, e isso, obviamente, com esse governo, tirando essas isenções fiscais, obviamente, se compromete um pouco mais no sentido do investimento desses empresários. Então, ela vai lá também para explicar por que eles tomaram essa atitude de diminuir e fazer com que essas isenções não ficassem da mesma forma que acontecia o ano passado. Então, tem uma série de dados, né? Vai ser um debate interessante, nós estaremos presentes, vai ser a partir das 14 horas na Assembleia Legislativa. E um outro ponto, Edmar, apenas para poder fechar essa participação aí do Libório, foi ontem a extinção da terceira classe na PM, né? Que é aquele famoso terceira categoria, né? Aqueles praças, né? Aqueles policiais militares que recebiam aí no valor de R$ 1.500 a R$ 1.800 e que era uma promessa de campanha do governador Ronaldo Caiado, que ele eleito, ele estaria acabando, né, com a extinção, ela estaria extinguindo, na verdade, a chamada terceira classe dos servidores de segurança pública, que envolve praça da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, agente, escrivão da Polícia Civil, que foram concursados, né, lá no governo anterior, mas que por esse chamado terceira classe era até pejorativo e existia uma reivindicação para aumentar esses salários. Então, com a extinção dessa categoria, essa categoria, pelo projeto de lei que nós aprovamos ontem na Assembleia, eu votei a favor desse projeto, acontece que o salário ele pula de R$ 1.800, vai aproximadamente para R$ 5.600, saindo de uma terceira categoria para uma segunda categoria, uma segunda classe, né, dentro do que já está estabelecido no plano de carreira. Então, entendo que foi um ganho para os servidores da segurança pública e que foi aprovado em primeira votação, que hoje será aprovado em segunda votação, e aí, obviamente, já esses servidores irão receber, a partir já
do final desse mês, o mês de fevereiro, já com um aumento, né, no sentido de poder não estar mais recebendo terceira classe, mas extinguindo, estaria na segunda classe. Muito bem. Também eu queria que você falasse um pouco sobre os projetos, né, que nessa primeira semana de trabalho na Assembleia você propôs para a votação na Assembleia Legislativa. E apenas para ressaltar aqui, ontem também teve uma votação interessante na Assembleia, que foi a segunda votação, votação do auxílio alimentação dos professores, né, que também têm direito e irão receber já nesse mês de fevereiro o auxílio alimentação que não tinham recebido em janeiro. Também era uma reivindicação e ontem tinha muitos professores, professoras, inclusive o pessoal de Anápolis estava lá, fizeram assembleia antes, então também foi aprovado já em segunda votação, então já virou lei a partir de publicado a partir de amanhã, né? E os projetos nós temos apresentado, Edmar. Eu apresentei um projeto que acho interessante, que é no sentido de poder isentar a questão da água e energia elétrica, principalmente dos programas Minha Casa Minha Vida, daqueles programas da faixa 1, ou seja, de 0 a 3 salários mínimos. Estou apresentando esse projeto porque é impossível hoje, da forma como nós estamos, no desemprego que nós estamos vivendo, numa economia, numa grave crise econômica, né, e isso obviamente afeta a população mais pobre, e quem está hoje na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida é exatamente essa população que paga hoje uma prestação daquela sua casa e que hoje ela está tentando fazer uma opção entre pagar a casa na Caixa Econômica Federal ou pagar a energia ou pagar a água. Então nós estamos apresentando um projeto para dizer ao governo federal, dizer à Enel, que é a empresa responsável, dizer à Saneago, que é a empresa responsável e a concessão da água, dizer, olha, é impossível que essa população, numa grave crise econômica que nós estamos vivendo, possa, em determinado quantidade, né, em relação a quilowatts, 100 quilowatts, em relação ao consumo de 5 metros cúbicos em relação ao consumo de água, que, estipulando valores, essa população possa ser isenta, né, ela possa estar aberta para não estar pagando energia elétrica até determinado quilowatts, 100 quilowatts, e também até determinado consumo de água. Por que isso? Porque esse é um bem essencial. Água e energia elétrica não é um privilégio. Isso é essencial à vida. Quem fica sem água 2 dias em sua casa, com a sua família, quem fica sem energia elétrica, que, em termos de alimentação, sua geladeira, consumo de energia, o próprio seu trabalho. Então, como é um bem essencial, num momento de crise como esse, nós estamos passando um projeto, discutindo um projeto na Assembleia para poder facilitar a vida dos moradores do programa Minha Casa Minha Vida, da faixa 1, né, de 0 até 3 salários mínimos, que aqui em Anápolis nós temos aí milhares de pessoas que estão nessa faixa. Vejo que esse é um projeto interessante que possa estar aí tendo um benefício e um ganho social bastante grande. Muito bem. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Hora da Notícia. Hora da Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E é
era. É vírus mesmo! E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba! E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Na internet digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Jorge e Matheus. Já tá meio caminho andado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Alok. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT, tô bebendo toda. Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. Hora da notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a todo o pessoal que está com a gente aqui, acompanhando o nosso programa nesta manhã, né? O programa tem a participação aqui de muitos internautas acompanhando pela nossa live, né? Um abraço, já mencionei alguns aqui, o José Justino Filho, a Gleibe Cristina, o Adair Rodrigues Arrojado, o meu amigo Leandro Reis, o Luciano Oliveira também participando, deixando aqui a sua mensagem. Agora conosco também a Rose Peixoto, desejando um bom dia para você, Rose. O Mário Sérgio Moreira, lá nos Estados Unidos, né, ele que agora está morando lá na outra América, sempre conectado hoje, participando com a gente aqui. Obrigado, Mário. A Lorena Monturil também nos acompanhando, né? A Patrícia Xavier desejando um bom dia. Deixa eu ver quem mais aqui. A Gesilda Pereira, desejando um bom dia a todos. A nossa amiga Águida Zimmer, também desejando um bom dia para toda a nossa equipe, para todos os nossos ouvintes. Então, são alguns dos nossos internautas. O pessoal da Demi Molas, obrigado, Demi Molas, né? A Lucimar Batista e a Maria Nova da Silva também conectada aqui conosco. Muita gente participando, deixando aqui o seu recadinho, deixando o seu bom dia, deixando a sua manifestação. A gente agradece, né? Se você gostou do programa, se você está gostando do programa, né? Deixa aí o seu joinha, compartilhe o nosso programa. É isso aí. Muito bom ter vocês aqui conosco nessa manhã, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui um recadinho. Tá bom. Alguém ajudando aqui, falando do nosso som. Nosso som está baixo, estamos resolvendo. Muito bem. Nós agradecemos então a você que participa, que dá o seu recadinho, que acompanha, né, que monitora. Um abraço para o Paulo Roberto Belém, também conectado, sempre, né, participando aqui conosco, ele que estará conosco na sexta-feira. Bom, uma reclamação, Antônio, que é recorrente nos últimos dias, é o atendimento do pessoal do VaptVupt. O VaptVupt, que foi criado no governo passado, que dava, né, celeridade ao atendimento de quem procurava os trabalhos, os serviços do Estado. O VaptVupt está com poucos servidores, né? O Ronaldo Caiado diminuiu drasticamente os servidores, e a reclamação é que pessoas estão ficando 7
horas na fila para ser atendido nos vários VaptVupt do estado inteiro, inclusive aqui na cidade de Anápolis, onde nós temos 2, né, também muita reclamação de atendimento no VaptVupt. Reclamação geral, né, em todas as cidades. Né? Nós temos VaptVupt espalhado por todo esse estado de Goiás. E o que aconteceu? A Secretaria da Fazenda ou a Secretaria da Economia, ela determinou que as cidades onde o governo do estado estava pagando, inclusive, o local, né, aluguel, né, e, olha, se não fizer parceria, né, a prefeitura paga aí o aluguel e nós vamos entrar com servidores, ou a prefeitura entra com servidores para poder manter o trabalho do VaptVupt. Nós sabemos que o trabalho do VaptVupt é um trabalho necessário, a população já acostumou com esse trabalho, tem uma boa prestação e um bom retorno em termos de avaliação. Então, é preciso que o governo de Goiás facilite a vida das prefeituras. Se o governo de Goiás quer dar certo com as prefeituras, não adianta ficar ameaçando. O prefeito tem que pagar, se não pagar nós vamos fechar. Isso é muito ruim para a imagem de um governo que está chegando. O governador Ronaldo Caiado, isso é muito pouco, né? Um aluguel em cidades espalhadas é pequeno demais para um governo que quer se estabelecer e que quer criar um bom relacionamento com prefeitos e com as cidades. Porque se o VaptVupt diminui os servidores, como está diminuindo, como aqui em Anápolis está diminuindo, se as filas aumentam, né, se eles não dão conta de contratar novos servidores e ainda impõe algumas situações para que os prefeitos possam ser parceiros, precisam pagar e assumir algum ônus que não pagava antes, obviamente dificulta que esse trabalho possa servir à população. Porque qual que é a ponta desse serviço? É a prestação de serviço dos moradores das cidades. Né? As pessoas estão procurando ali porque precisam ser, obviamente, fazer um documento, renovar, revalidar uma CNH, fazer prestação, pagar impostos, ou seja, facilitar a vida do cliente, facilitar a vida do cidadão. Então, o VaptVupt é um bom serviço, mas o atual governo ainda não encaixou, ainda não colocou a quantidade de servidores, não teve a capacidade de nomear, ou pelo menos de fazer uma boa prestação de serviço, nesse serviço que vinha dando continuidade e que tinha uma boa avaliação da própria prefeitura, então, do próprio estado. A prefeitura, em cidades como Anápolis, por exemplo, nós criamos a ideia do rápido, né, que é muito semelhante, que também, em função de pagamentos, de taxas, de impostos, também é feito por ali. Então, essa prestação de serviço, ela precisa ser bem colocada, né, com pessoas preparadas, treinadas, porque ela realmente serve muito, né, para resolver problemas que são problemas burocráticos, que quando são resolvidos em secretarias separadas, demanda um tempo muito maior. Então, é preciso que o governador ele tenha essa consciência de que esse serviço precisa ser melhorado e precisa ser feita a contratação desses servidores para dar continuidade a esse bom trabalho que já desenvolvia. Muito bem. A coluna Giro do Popular tem várias informações. Queria destacar aqui o senador pede intervenção do MDB nacional para que prefeitos fiquem no MDB. O senador Luiz Carlos do Carmo apresentou ontem pedido de intervenção no MDB para evitar expulsões de prefeitos Adib Elias, Fausto Mariano de Turvânia, Paulo do Vale de Rio Verde, que tem julgamentos de infidelidade partidária previsto para hoje no Conselho de Ética do partido. O MDB enfrenta essa situação, né? Esses prefeitos apoiaram o governador Caiado e o MDB discute se vai ou não expulsar os prefeitos, né, que apoiaram o atual governador. Como é que você vê essa movimentação política e qual o reflexo disso lá na Assembleia? Não, esse é um reflexo de um partido que está descendo, né? Um partido que realmente não apresenta situação de credibilidade, né? Imagine você, tinha um candidato a governador, que era o Daniel Vilela. Os prefeitos principais do MDB apoiaram o Ronaldo Caiado, não apoiaram o Daniel Vilela, ou seja, enfraqueceram a chapa do MDB, e agora esses prefeitos apoiam o governador Caiado, porque eles fizeram a campanha para o governador Caiado. E o MDB está numa situação onde o presidente Daniel Vilela não quer apoiar o Ronaldo Caiado, dizendo que ele é oposição,
E os prefeitos, né, inclusive o líder do governo na Assembleia Legislativa, que é o Bruno Peixoto, o deputado estadual Bruno Peixoto, ele é do MDB, né, que é o líder do governo de quem? Do Democratas, do Caiado. Olha que confusão. Então, na verdade, isso mostra que o MDB está realmente de mal a pior, né? Isso mostra a falta de credibilidade muito grande da direção em relação à direção, inclusive essa disputa, né? Onde a direção nacional tenta interferir no Conselho de Ética para poder não deixar com que esses prefeitos sejam expulsos. Ora, se o MDB tomou a posição de ser oposição ao governo Ronaldo Caiado, e tem prefeitos do MDB que estão apoiando o Ronaldo Caiado, e o líder do... Quer dizer, precisa tomar decisão, né? É óbvio que esse entrave aí não vai dar boa coisa, né? E mostra realmente a confusão que está dentro do MDB em Goiás. Ok, por falar em prefeitos, né? Você tem feito a defesa dos prefeitos goianos que fizeram aquele contrato com o Goiás na frente e que o governador Ronaldo Caiado simplesmente ignora esses contratos e os repasses de recursos para as prefeituras. É um absurdo, né? Quer dizer, nós temos aí um contrato do ano passado, onde nós temos mais de 220 prefeituras que fizeram convênio com o governo do estado. Essas prefeituras, e aí pega Goianápolis, pega Abadiânia, pega Pirinópolis, pega Ouro Verde, pega Rio Verde, pega Anápolis, pega Goiânia, pega Aparecida, quer dizer, todas as cidades praticamente fizeram esse convênio. E cada um num valor diferente, uma de 5 milhões, outra de 10 milhões, outra de 15 milhões, cada um tem um valor diferente. Esse recurso era para fazer o quê? São projetos em termos de pavimentação asfáltica, alguns em termos de infraestrutura, outros de galeria, água pluvial, ou seja, tudo na forma de poder o governo do estado ajudar os municípios. O governador Ronaldo Caiado chega e diz, olha, não tenho dinheiro e nós vamos romper esse convênio. Ora, é um absurdo um negócio desse, né? O governador, se quer uma boa aproximação com as cidades, com os prefeitos, ele não pode romper um contrato, ele não pode romper um convênio tão importante como esse. Ele precisa, obviamente, mostrar a dificuldade financeira, mas parcelar, ver a forma como pode reescalonar. Mas se tem uma lei, e essa lei foi aprovada na Assembleia Legislativa, foi referendada, foi chancelada pelo Tribunal de Contas do Estado, se tem uma previsão legal, obviamente, ele precisa pagar isso aos prefeitos. Então, eu tenho feito o pronunciamento na Assembleia, fiz ontem novamente, no sentido de que essa imagem do governador Ronaldo Caiado, quando não paga salários, como ele fez, né, pulando a folha de dezembro, paga janeiro, mas não paga dezembro. Essa imagem é muito ruim aos servidores. Da mesma forma, o tratamento que o governador dá aos municípios com os prefeitos, rompendo esse convênio do Goiás na frente, e não pagando, dando calote nas prefeituras, é muito ruim também, porque esse tratamento é um tratamento de quem não vai respeitar as decisões legais, né? E o tratamento que é dado aos empresários, que foi de tirar os incentivos fiscais, principalmente daquelas empresas que já estavam estabelecidas e que já vinham recebendo esse benefício, esse incentivo fiscal, para que aumentasse na geração de renda, aumentasse a sua produção industrial. Então, esse tipo de enfrentamento, nesse primeiro momento, a imagem do governo Ronaldo Caiado fica muito ruim para quem quer iniciar um governo com a esperança de poder mudar daquilo que ele falou em campanha. Vamos dar um passo adiante para pensar o futuro de Goiás, mas com esse tratamento ao servidor, não pagando, com esse tratamento junto às prefeituras, rompendo o contrato de convênio, e com o tratamento com os empresários, fica difícil ter uma nova imagem. Muito bem. Ainda a coluna Giro destaca aqui o seguinte: relatório da Secretaria Estadual de Saúde enviado à Assembleia Legislativa mostra que a OS Gerir, que administrava o Hugo, realizou 30,5% menos atendimentos de urgência e 25,7% menos internações do que o previsto em contrato. A Secretaria Estadual de Saúde também aponta que as internações ficaram 53,5% abaixo do esperado para a clínica médica e 7,6% para a clínica cirúrgica. Outro problema é o problema da saúde, né, e as chamadas OS, né? Essas OS que foram, né, transferidas aí praticamente, né, o governo anterior, e aí nós temos hoje o governo Ronaldo Caiado entrando e com uma dificuldade grande e querendo desvendar
famoso problema de como se pagou as OS nesses últimos 4 anos, né? Ao invés de fortalecer o Sistema Único de Saúde, ao invés de cumprir aquilo que está determinado em Constituição Federal, na Carta Magna, o governo anterior do PSDB, assim como privatizou a CELG, dizendo que seria a salvação da pátria, e arrumava a Enel, uma empresa privada, que aí sim ela poderia investir, porque poderia estar prestando um bom serviço, nós vimos que foi uma derrocada, nós vimos aí que foi um grande fracasso, né? Foi um grande engodo imaginar que vender na CELG poderia melhorar a energia elétrica. Da mesma forma, né, na saúde, passaram para as OS e agora CPIs e CPIs para apurar onde está a prestação de serviço e aonde foi o dinheiro que o governo do Estado passou. E passou esse dinheiro para quem? Foi para a saúde ou para as pessoas que comandam e gerenciam e são os empresários da saúde? Então essa é a conversa. Essa CPI também já está instalada na Assembleia Legislativa e vai apurar como foi repassado esse dinheiro, para quem foi repassado o dinheiro e como foi feita a prestação de serviço. O que nós estamos vendo é que a prestação de serviço, da qual o contrato estava estabelecido com as OS da saúde, foram feitos muito aquém, muito menos do que aquilo que estava previsto em lei. E eles receberam pela prestação que não fizeram. Então, é merecedor realmente de uma apuração mais aferida pela Assembleia. Está sendo feita já a CPI, mas é esse também um grande problema. E qual é a conduta, né, do governador Ronaldo Caiado? Rompe com as OS e fortalece o Sistema Único de Saúde, ou apura e dá continuidade com as OS? Então, essa é uma decisão que o governador Ronaldo Caiado precisa tomar também em relação à saúde em Goiás, que, diga-se de passagem, a população está sofrendo pela falta de saúde, principalmente aquela saúde pública, né? Aqui em Anápolis é uma lástima, né? A população não está dando conta de marcar exame. Pensa você em ser atendido ou ter o medicamento. Muito bem. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer aqui ainda o meu amigo Mário Sérgio Moreira, lá nos Estados Unidos, acompanhando o programa. O Matheus Souza também ligado. A Adriana Pereira, o Milton Andrade Dutra, lá no bairro de Lourdes, meu amigo Milton Andrade do bairro de Lourdes. E o Vando Correia, lá de Ouro Verde, também conectado. Obrigado, né, a todos que participaram nessa manhã, que deixaram aqui o seu recadinho. E nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, com mais informações. Antes de fechar, tem um pensamento do dia, né? Pensamento do dia. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Pense nisso. Bom dia. Muito bem. Bom dia para você, boa noite para você que nos acompanha na nossa reprise à noite, para você que nos acompanha nos demais sistemas e aplicativos. O nosso muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com